Você acha, então, vamos lá, voltando ainda e juntando as coisas, né? Essa coisa da tecnologia, da informação muito rápida, da disseminação de informação, muitas vezes informação que não tem fundo de verdade, que não condiz com a realidade, que é a nossa chamada fake news, né? Belo ponto. Como é que a gente vai viver isso nesse ano, né? Porque as coisas só crescem, só evoluem, está cada vez mais rápido. Esse submundo da internet aí que faz as coisas ainda muito mais se proliferarem, está cada vez mais ativo, né? E a gente está vivendo um ano de eleição aí, né? E qual é o papel da internet nesse meio, né? O que a internet faz com a eleição hoje em dia? Tiago, Facchina, assim, eu acho que nós precisamos aprender a conviver com isso, né? A internet, enfim, veio para ficar. Sim. Eu acho que a internet traz muitas coisas boas e outras coisas ruins. Eu acho que a grande questão é a gente aprender a conviver com isso e nos enxergar nesse ambiente, né? A internet deu voz para muito idiota. Então, assim, todo mundo hoje escreve alguma coisa e fala alguma coisa e outro grande número de pessoas acompanha. Então, acho que a grande questão é como a gente consome isso, né? Uhum. Eu dei uma palestra no Congresso Eleitoral aqui em Curitiba no início do mês e eu estava num painel sobre um pouco a imprensa, né? Então, assim, e eu dizia muito que tenho visto com preocupação, Facchina, a imprensa, que hoje a imprensa profissional, que ela é fundamental para o Brasil, ela acaba se nivelando por baixo. Sim. Então, assim, a imprensa profissional, e eu sou um grande admirador, né? Falei para vocês que brinquei que sou um jornalista frustrado, minha esposa é jornalista e tem muitos amigos jornalistas, adoro jornalismo. Então, assim, faço uma crítica não enviesada, uma crítica realmente construtiva. Sim. E com o advento do blog e a velocidade dessa informação dos blogs, etc., que não tem o dever, porque não faz jornalismo profissional, de apurar, a imprensa profissional, para concorrer com o blog, deixou de fazer o trabalho que fazia e que representava a imprensa profissional. Checar, rechecar, confiar na fonte. Exato. Então, assim, se eu não der a notícia, eu vou perder para um blog. Então eu vou dar... Mas não, você é o jornalista profissional, deixa o blog. Então, a questão é como a gente consome isso. E falta também desse lado aí, dessa imprensa... Vamos classificar simploriamente como grande, né? Falta também apostar nisso também, né? Qualidade da informação. Claro. Porque os caras deixaram muito mais pela rapidez da informação e aí você... faz isso que você fez. Quem deu a notícia primeiro, quem saiu na frente, ou perdi já a velocidade, tem que estar no Twitter, tem que estar no Instagram, mas a qualidade da informação se perde. Aí se perde também a qualidade do profissional, porque você já não investe mais em profissional. E aí, assim, é um círculo vicioso, porque aí você, a grande imprensa perde assinante. Se a grande imprensa perde receita, e hoje é isso, né? Assinante. Ela diminui profissional. Sim. Se ela diminui profissional, o cara não tem mais tempo de checar com 3 fontes. O cara checa com uma e olha lá. Entendeu? Então, assim, aí o que eu disse no Congresso? Falei, eu faço a minha parte. Eu tenho diversas assinaturas de digitais de jornal. Tenho 1 ou 2 jornais físicos lá no escritório. Mas tenho diversas. Ou seja, eu faço a minha parte. As pessoas assinam jornal por aí, assinam esses veículos. Então, se você não dá o mínimo de dinheiro para os veículos, o cara não tem condição. Sim. Não, é isso mesmo. É um círculo vicioso, né? Ruim, porque você vai deteriorando a qualidade da informação e o que se dissemina. Aliás, tudo se dissemina, né? Não, e a gente compartilha. Eu tenho um cliente de um portal grande em Brasília, e vou falar porque é um amigo, Fernando Rodrigues, lá do Poder 360. O Fernando é cliente, meu amigo. E esses dias eles compartilharam lá no blog dele o ministro Barroso estava estava nos Estados Unidos, em Boston, lá em Harvard, estava em Boston. Sim. E ele foi numa livraria e aí... eu vi isso. Que acharam ele na livraria e pau. O cara começou a xingar ele, etc. E ele entrou na livraria, reagiu como eu acho que deve reagir. Entrou sem falar nada. E o Fernando postou isso. E lá atrás era muito comum com o ministro Gilmar Mendes isso em Portugal, as pessoas iam... Eu falei, Fernando, com todo respeito, assim, para mim, a imprensa profissional como vocês deve reagir como a reação das emissoras de TV quando o cara invade o campo.
que você faz? Mostra. Você não mostra. Para não incentivar assim, outros a fazer. Quando você compartilha um idiota desse, um covarde, porque assim, ele sabe quem ele tá xingando. Com certeza. Mas quem tá recebendo o xingamento não sabe quem tá xingando. E que era muito comum lá atrás, e até em relação ao próprio PT, enfim, que sim. Naturalmente não é o meu espectro político. Mas eu criticava também quando você ia para restaurante, uma época era moda, vai para restaurante xingar, eu falei, isso é coisa de covarde. Teve gente que cruzou o Zé Dirceu no avião e escorraçava o cara. Então assim, isso além de tudo é uma covardia, porque você sabe quem tá xingando, porque é uma figura pública, e você não sabe quem tá te xingando. Então eu falei assim, para mim a postura da imprensa profissional da grande tem que ser essa. Não dá para compartilhar. Então nós temos que ter responsabilidade, nós precisamos enxergar, entender, saber viver num mundo com redes sociais. Nós temos que ter responsabilidade. Então, assim, eu não compartilho essas coisas, eu não acho legal. E mesmo vídeos, outros que a gente recebe em grupos de amigos, tal, assim. Então, acho que a grande questão é... que filtro é esse que a gente precisa fazer? Que filtro é esse que a gente tem que fazer para saber conviver? A internet está aí, a gente tem que usar o lado bom dela, a velocidade da informação, e hoje a gente acessa qualquer informação em qualquer lugar do mundo pelos buscadores, né? Ou seja, essa é a parte boa. E como a gente aprende a lidar com a parte ruim? E o Brasil tem uma dificuldade maior, que é a questão da educação. Um país que tem tão pouca educação como a gente tem, a ignorância prevalece um pouco mais aqui, então isso acaba acontecendo também. As pessoas compartilham, e eu tenho tios, tias mais velhos, né? A tiazona do Zap, lá o tiozão do Zap, né? Que a gente brinca. Então, assim, então para mim a grande questão assim, é como a gente compartilha. E para trazer agora para essa questão, como a gente compartilha isso ou não compartilha, ou deve avaliar isso nas eleições. Vai ter uma enxurrada de fake news nas eleições. Então é preciso que nós tenhamos um primeiro filtro. E se cada um tiver um primeiro filtro, a gente contribui muito para diminuir isso.